Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Isso, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa noite. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá, olha só, até 00:40, tá bom, pastor, para falar? Sexta-feira nós ficamos até 00:00 na vigília, né? Então hoje nós vamos até 00:40 só, então ninguém durma. Tá certo? Ninguém dorme, se não tem uma água aqui, a gente vai acordar todo mundo com a água. É brincadeira, nós não vamos demorar. Meus irmãos, primeira fala minha, com gratidão, quero agradecer, pastor Rafael, a confiança de ceder a tribuna santa para juntos compartilharmos essa palavra do Senhor nessa noite. Quero agradecer a igreja, que de maneira muito especial também tem nos recebido, né? E agradecer a cada irmão, irmã, nesse novo tempo nosso aqui em Arraial, né? Aqui em Monte Alto, e que fomos muito bem recebidos pelos irmãos, os membros da igreja, né? Quero também parabenizar todas as mamães. Que Deus abençoe as irmãs, né? Cada uma aí com a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos. E é maravilhoso que a Bíblia diz que o Senhor é aquele que visita e que cuida da nossa terceira e quarta geração. Quem crê? Amém? E é Ele que cuida de nós, cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, aqueles que vão alcançando, né? Então, que Deus possa abençoar não só esse dia, as irmãs, mas que possa também as que estão nos vendo aí pela projeção, pela internet. Deus abençoe as mães do nosso Brasil, do mundo, aquelas que estão vivendo momentos difíceis lá no sul. Que Deus possa ter misericórdia dos lares e das famílias. Meus irmãos, nós vamos compartilhar agora um texto da palavra de Deus, voltados para o tema proposto pela igreja, para esse tempo, para esse mês, o mês da família. Vamos primeiro no tema, famílias marcadas pela cruz. Foi esse o tema que o pastor Rafael nos passou, e eu queria que os irmãos compartilhassem comigo, à medida que eu pedi, você vai falar comigo, para ninguém dormir, a gente ficar bem despertos, né? Para esse momento da palavra, o momento em que o nosso Deus fala conosco através da sua palavra, através da ação do Espírito Santo que move em nós, que trabalha em nós, em cada coração, através de cada momento de culto. Deus vai falando conosco, e no momento da palavra também, Ele espera de nós a todo tempo uma atitude positiva com relação àquilo que ouvimos, porque é aí que o Espírito Santo age através de nós. Vamos juntos falar? Famílias marcadas pela cruz. No 3. 1, 2, 3. Mas, meus irmãos, vamos para o texto bíblico, pensar um pouquinho sobre essa questão de família, de cruz, de vida, de morte, de ressurreição. Estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, e você é convidado para estar aqui na Primeira Igreja Batista Monte Alto no próximo domingo pela manhã, às 9h, para a Escola Bíblica Dominical. E de manhã na classe de homens ali, um dos irmãos lá falaram quase o meu sermão todo, porque a mensagem estava quase que linkada ao que nós estudamos hoje, sobre a cruz, sobre morte, sobre Jesus, sobre a ação do Espírito Santo. Mas famílias marcadas pela cruz. Lucas capítulo 9, verso 23. Nós vamos ler só esse versículo. Eu queria que os irmãos lessem comigo. A Bíblia nos diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quem crê nessa palavra? Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai bondoso, agora, Pai, diante de Ti, diante da Tua santa palavra, pedimos-Te que nesta noite o Senhor fale conosco como tem falado nesse tempo. Pai, te pedimos que o Senhor fale a cada coração que está aqui presente em culto presencial. Pedimos também que o Senhor fale nesta noite através da internet aqueles que vão estar ouvindo a Tua palavra. Que esta palavra santa e poderosa seja clara, límpida aos nossos corações, à nossa mente, para que possamos entender qual era a mensagem da cruz. Deus, que possamos nesta noite entender a Tua vontade, que de maneira muito especial o Teu Espírito que conduz a igreja, o Teu Espírito que conduz as nossas vidas, possa também nesta noite de maneira muito especial conduzir todos aqueles que vão ouvir a Tua voz.
que o teu Espírito possa alcançar, Senhor, através da tua palavra e ação dela, em cada família, em cada lar que vai estar ouvindo a tua palavra nessa noite. Por isso, Senhor, nós oramos, confiados, porque cremos no nome que é poderoso, o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, se alguém quiser acompanhar-me, Jesus falava aos seus discípulos. Um momento interessante em que Jesus fala sobre a confissão de Pedro, nesse mesmo capítulo 9, e depois ele vai relatando algumas coisas, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre aquele momento que ele passaria. O livro de Lucas vai relatando aí, o doutor Lucas, que estamos estudando pela manhã no livro de Atos, né? Ele vai relatando também Jesus, falando a nós de maneira forte, contundente, até quando chega no versículo 23, ele chama a atenção daquelas pessoas e a nossa também, quando ele diz: alguém quer me seguir, e se quiser me seguir, é preciso tomar a sua cruz dia a dia e me seguir. No versículo 24, ele vai seguindo dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor ou por minha causa, este a salvará. Meus irmãos, famílias marcadas pela cruz, como é que funciona esse negócio? Eu entendo, meus irmãos, que quem tem as marcas de Jesus conhece as marcas da cruz. E quem tem as marcas de Jesus Cristo como seu Salvador, conhece também as marcas da cruz. Porque a cruz nos mostra e nos sinaliza algumas coisas. Eu queria aqui, na minha introdução da nossa fala nessa noite, que nós pudéssemos entender um pouquinho sobre o que significa a morte, o que significa a cruz, o que significa a vida, o que significa a ressurreição. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho, pensando em que a vida cristã, ela está interligada à cruz de Cristo. Não existe possibilidade de uma família viver as marcas de Jesus, viver as marcas da cruz, se não estiver ligada a Cristo. E quem está ligado a Cristo também conhece as marcas da cruz. Conhece também os momentos difíceis, os momentos que nós atravessamos como famílias. Meus irmãos, como está difícil hoje, nesse tempo, a questão família. A nossa única regra de fé e prática se chama Bíblia, a palavra de Deus. E aí, como está difícil hoje as famílias entenderem o significado da cruz, para serem marcadas pela cruz, para serem conduzidas pela cruz de Jesus, que na verdade a cruz, sabemos, já está vazia. Amém, meus irmãos? A cruz é apenas um simbolismo, é uma forma que estamos usando para apontar para Cristo, aquele que morreu, aquele que ressurgiu ao terceiro dia, aquele que vive, aquele que está entre nós, aquele que habita em nós, através da ação do seu Espírito. Amém, meus irmãos? Quem tem a ver, então, e o que tem a ver a cruz de Cristo com a nossa vida? O que tem a ver, meus irmãos, a cruz de Cristo com as famílias, com os lares, com os casamentos, com a criação de filhos? Momentos tão difíceis temos vivido no tempo presente. A cruz deve fazer parte também do nosso dia a dia, Jesus citou isso. A princípio, nós podemos ver algumas questões de morte que acontecia na época de Jesus, só para a gente entender. E na época dele, e nos antepassados, né, havia alguns tipos de mortes que só os condenados iam para esses tipos de morte. Alguém já dizia que uma das piores mortes do tempo de Jesus era exatamente a crucificação. E Jesus, ele morre em nosso lugar. Ele morre para que nós possamos morrer para ter vida. Parece uma redundância, um paradoxo bíblico, mas é verdade. Ele morre para que tenhamos vida. Sem a morte não havia possibilidade de vida. Já era projeto de Deus, ele precisava morrer para que a humanidade pudesse encontrar a vida e o retorno para o Pai. A crucificação, meus irmãos, era uma das piores mortes, porque a pessoa ficava então pendurada até realmente não aguentar mais.
Seus ossos e pernas eram quebrados, mas havia uma profecia de que o de Jesus não seria quebrado, e não foram. Mas ele foi exposto a esse tipo de morte. Se ficavam então pendurados pelos nervos, tendões, o corpo ficava ali até a morte. Foi esse tipo de morte que o nosso Jesus passou, viveu, experimentou, porque ele simplesmente decidiu me amar e decidiu te amar. Quem crê nisso, amém? Ele decidiu amar você. Ele decidiu amar a sua casa, ele decidiu amar a sua família, ele decidiu amar o seu lar, ele decidiu amar os seus filhos, os seus netos, a sua geração. Deus decidiu amar, e Jesus, sendo Deus, ele desce, diz a Bíblia que ele tabernaculou com os homens, ele viveu como homem e decidiu morrer em meu lugar, decidiu morrer em nosso lugar. Como podemos então nos identificar com a cruz de Cristo, já que o nosso tema nesse mês é exatamente famílias marcadas pela cruz? Meus irmãos, eu entendo que, na verdade, quando pensamos famílias marcadas pela cruz, o que o Senhor nos chama atenção exatamente nesse texto, quando ele diz, se alguém, ele leva para um lado bem pessoal nosso, eu posso imaginar que, para que nossas famílias sejam marcadas pela cruz, para que a nossa geração seja conhecida pela cruz, isso não é humilhação, é exaltação, porque Cristo já se humilhou por nós, já morreu por nós. Eu posso imaginar que a cruz deve ser a cruz e eu. Para que Deus comece a trabalhar em nós, através de nós, nos nossos lares e na nossa geração, a cruz deve estar presente em nós. É a cruz e eu. O que você nesta hora poderia imaginar sobre o significado da cruz? Você pode imaginar tantas coisas. Qual a importância, qual a relevância que você dispensa à cruz de Cristo, que hoje, na verdade, está vazia? Não esqueça isso, nós não adoramos a cruz, nós adoramos o Cristo que está vivo. Amém, meus irmãos? A cruz é apenas um simbolismo que nos leva a entender que ela está vazia, que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou e Ele está vivo entre nós. Onde está a nossa identidade como cristãos, como igreja, como famílias? Pensando nessa direção, famílias marcadas pela cruz. Eu queria que você falasse comigo o segundo momento. Falasse e repete então comigo, vamos lá. Famílias marcadas pela cruz são identificadas pela morte. Como é que funciona isso? A Bíblia diz que nós precisamos morrer. E aí é interessante que Romanos capítulo 7, verso 4 a 6, eu vou tentar ser mais objetivo, que eu tenho alguns outros textos, né? Assim, meus irmãos, diz a Bíblia, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meus irmãos, é interessante, nós precisamos morrer. Assim como Cristo morreu, quando nós entregamos nossa vida a Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós também morremos para este mundo. Quando nós somos levados às águas batismais, eu fui batizado, pastor Rafael, acho que eu tinha 10 anos de idade, lá em 1977, tem tempo aberto, tem gente que tinha nem nascido, né? 1977, eu tinha 10 anos de idade. E quando nós descemos às águas batismais, nós batistas entendemos exatamente isso. Naquele ato, não que o batismo salve, porque o batismo não salva, é uma ordenança. O batismo e ceia é apenas um memorial. Nós lembramos da morte de Jesus. E no batismo, então, nós também, simbolicamente, nós estamos dizendo, gente, agora eu morri para o mundo e vivi para Cristo. Então, quando pensamos nas famílias, quando pensamos em nós mesmos, quando somos marcados pela cruz, quando nos identificamos com a cruz de Cristo, com o nosso Cristo, nós também nos identificamos com a morte.
Todo aquele que professa a fé em Jesus entende que já morreu para este mundo. Entende que há um tremendo significado à cruz vazia e que certamente se identifica com ela, porque lembra o sofrimento e a morte do seu Senhor. Sabemos até que hoje muitos não querem e outros não conseguem ser identificados com a cruz de Cristo, porque não querem ser também crucificados com Ele pela sua morte. Meus queridos irmãos, a cruz é sinal de negação do eu. Você entende isso? Amém? O meu eu precisa morrer para que Cristo viva em mim. Paulo já dizia isso, o apóstolo. A cruz é sinal de submissão a Cristo. A cruz é sinal de abnegação. Nós abandonamos este mundo, ainda que precisamos viver nele. A cruz é sinal de humildade. A cruz é sinal de morte total, para que Cristo seja o verdadeiro Senhor. Você pode dizer amém? Mais alto, amém? E o apóstolo Paulo então já dizia assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso significa morte para o pecado, morte para o eu. Então, meus irmãos, se queremos ter lares e famílias e a nossa própria vida marcadas pela cruz, nós precisamos também ser identificados pela morte. Nós precisamos morrer para este mundo, para vivermos para Deus. A segunda coisa, vamos falar comigo, meus irmãos? Vamos lá. Famílias marcadas pela cruz são identificadas pela ressurreição. Foi isso que aconteceu com Jesus. Isso também acontece conosco. Nós morremos e também nós ressuscitaremos um dia com Ele em glória. Mas olha só, esse tópico é interessante. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Meus irmãos, se queremos ser marcados pela cruz, nós precisamos entender a dinâmica da ressurreição. Precisamos entender que o nosso Cristo vive. Precisamos entender que ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. Romanos 1,4 diz assim: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. 1 Pedro 1, 3 e 5 diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Olha que coisa linda, irmãos. 1 Pedro 3, 1, 3 e 5. Macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Você crê, amém? Não há e nem pode haver dúvida no coração do cristão quanto à ressurreição de Jesus Cristo. Não podemos ter dúvida. Quando Jesus morreu, alguns chamados teólogos e filósofos do contexto tentaram impedir e dizer que Jesus não tinha morrido. E aí Paulo, Pedro, os apóstolos começaram a pregar e a dizer que o evangelismo, a evangelização se deu em proclamar que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Era isso. Não era nada novo, era real. Mas para os seus discípulos e seus apóstolos, o importante era a proclamação do Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que anunciar que Jesus morreu e ressuscitou. Que Ele morreu e Ele ressurgiu e Ele vive. Amém, meus irmãos? Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele em glória. Você crê nisso? Amém? Falamos pela manhã na classe. Lembramos daquele texto de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele diz que um dia Jesus Cristo voltará para levar a sua igreja
e Ele virá nas nuvens, e nós, igreja, nós salvos em Cristo, iremos nos encontrar com Ele nos ares. E diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas a Bíblia também vai nos relatando que aqueles que estiverem mortos, diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Quero também, irmãos, diz a Bíblia em Filipenses 3, 10 e 11, diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento. Aí entra a cruz, entra a morte, entra sofrimento. Meus irmãos, nenhuma família vive sem problemas. Nenhum cristão, nenhum servo de Deus ou serva de Deus passa por essa terra sem uma luta, sem uma adversidade, sem uma batalha a ser travada, sem a cruz a ser carregada. Nenhum de nós. A cruz nos leva a pensar e viver a ressurreição. Quando passamos pelo sofrimento, diz a Bíblia que estamos sendo participantes com Ele na sua morte e de alguma forma alcançaremos a ressurreição. Quando eu olho para a cruz, eu posso lembrar que assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitarei com Ele em uma nova vida e ressuscitarei naquele grande dia. Você crê nisso? Amém? Então entenda, famílias marcadas pela cruz vive a morte. Famílias marcadas pela cruz também vive a ideia, a visão, o impacto, a realidade da ressurreição. E essa é a nossa esperança como igreja. Essa é a nossa esperança enquanto famílias, lares. Essa é a nossa esperança, ainda que vivamos e ainda que passemos por lutas, adversidades, problemas nessa terra. O que nos aguarda é um dia estarmos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Ainda que nesse tempo, muita luta, muita dificuldade, muitas ideias controversas à palavra de Deus, muitas ideias errôneas, muitas filosofias seguidas de maneira errada. Ainda assim, nós podemos crer que um dia nós estaremos com o Senhor. A nossa parte hoje é orar para que todos os nossos lares, todas as famílias da igreja, toda a nossa parentela, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, possam conhecer o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, possam entender que é preciso morrer, é preciso ser marcado pela cruz, é preciso ser marcado pela ressurreição, para que possa ter vida em Jesus. Quem crê? Amém? Último momento que vamos falar. Vamos lá? Vamos falar comigo? Não está dando certo ali não. Vamos lá? Famílias marcadas pela cruz são identificadas pela vida. É interessante, irmãos. A morte, a ressurreição e a vida. Quem não morre não pode viver. Essa é a dinâmica da palavra de Deus. Quem morre vai ressuscitar. Portanto, meus irmãos, Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos em uma nova vida. Ainda que o batismo seja um simbolismo, ele nos lembra, ele nos remete, ele nos leva à ideia de que também nós morremos, e que agora, pela morte de Jesus, uma vez quando morremos, nós também vivemos. É entender que quando morremos, nós vivemos. Olha que coisa fenomenal é a palavra de Deus. A família, o lar, eu, você, nós somos identificados pela vida que leva com Jesus. A Bíblia fala de vida eterna, de que viveremos para sempre com o Senhor, mas a Bíblia também fala de vida nesta terra, enquanto estamos aqui. E nós também somos identificados, somos marcados pela cruz, quando entendemos que a vida que levamos neste mundo precisa também identificar a cruz, identificar Jesus. O cristão, ele é identificado pela vida de intimidade com Deus, pela sua palavra e pela vida de oração. Quem crê nisso? Amém? O cristão é identificado por experiências diárias com Deus. Mas a Bíblia nos sinaliza, a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser identificados pelas marcas da cruz. Essa marca está em Jesus. Jesus é a nossa referência maior.
Jesus é a referência da igreja. Jesus é a referência do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus, dos lares, das famílias cristãs. Então o cristão, ele é identificado pela sua experiência diária com o Pai. O cristão é identificado por sua vida no altar, a todo tempo. Não estou falando de perfeição, porque não somos. Paulo, o grande apóstolo, ele vai dizer que dos pecadores eu sou o principal. Não estamos falando de perfeição, mas estamos falando de vida, de intimidade. Na canção que cantamos aqui, o que Deus espera de nós, a intimidade com Ele, é o ajuste diário. É quando nós vamos melhorando a cada dia. E eu penso, meus irmãos, que nós já andamos um pouquinho. Você lembra quando você se converteu? Há 20 anos, 30 anos, 3 anos, 2 anos, 6 meses. Você já melhorou? Já. Só o fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, transformar a nossa vida. Só o fato de sermos agora templo do Espírito Santo, nossa vida já deu uma caminhada a mais. Mas não falamos de perfeição, falamos de vida com Deus. Cristão, ele é identificado por sua conduta, reputação ilibada, como diz a Bíblia. As pessoas precisam olhar para nós, olhar para a igreja em Monte Alto, olhar para as nossas igrejas em todo o Brasil, olhar para a igreja brasileira, de uma forma geral, e ver Cristo. E ver lá o sinal da cruz. Lá na minha igreja nós fizemos... a cruz está tampada aqui. Na igreja nós fizemos no alto, ela é toda de pedra na frente, né? E nós colocamos lá no alto exatamente uma cruz vermelha. Lá em cima, assim, né? Quando construímos o santuário lá no ano 2000. E é interessante, pastor Rafael, que tinha gente que passa, e passa até hoje, né? Tem gente que passa de carro, é uma via muito movimentada, próxima a Dutra, né? Quem conhece ali, que vai para Nova Iguaçu, e aí tem gente que passa lá, se benze, tem gente que faz tudo, olha para a cruz assim, né? Teve gente que já errou pensando que lá era a igreja católica, né? Com todo respeito, a igreja católica é mais na frente, e aí a gente indicava, né? A igreja católica é ali, aqui é a igreja batista. E aí, meus irmãos, é interessante, a cruz, ela nos lembra a morte, ela nos lembra a ressurreição, mas ela nos lembra a vida. Quando somos marcados, o cristão, ele se identifica em tudo que realiza para Deus e também para os homens. A Bíblia diz que devemos ter bons relacionamentos, humanamente falando, e também com Deus. A grande verdade, já estou chegando ao final, a grande verdade é que a nossa vida como cristãos deve ser totalmente diferente de quando éramos lá atrás, quando éramos não cristãos. Quem muda e é transformada por Jesus, a Bíblia diz que andamos em novidade de vida. E todos conseguem perceber no detalhe do nosso dia a dia, no caráter, na influência, por onde passa, no falar, no agir, no tratar com outras pessoas. As pessoas nos identificam como cristãos, porque nós temos a marca da cruz. Quem crê nisso? Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, meus amigos, que porventura estão nesse lugar, a nova vida em Cristo é muito importante. Ela é cheia de responsabilidades, mas ela é maravilhosa de se viver, a nova vida em Cristo. Estou falando de vida, vida nesta terra, e vida com esperança de vida eterna. Não é? Uma vida aqui, com esperança de uma vida eterna. Viver em Cristo é a melhor coisa que alguém possa fazer na sua vida enquanto está aqui, para garantir a vida eterna. Viver em Cristo nos traz paz ao coração. Quem crê nisso? Amém? Amém? Viver em Cristo nos mostra outra direção e propósitos para a nossa vida. Viver em Cristo vale a pena. Quem crê nisso diz amém. Somos identificados pela vida que vivemos. E Cristo é identificado em nós. Cristo é identificado na igreja. Que nessa noite, meus irmãos, possamos sair deste santo lugar. Você que está aí na internet, você também possa nesta noite clamar ao Pai, pedir a Ele. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você precisa fazer isso. É abrir o coração, é dizer para Ele: Senhor, agora eu entendo a morte de cruz. Agora eu entendo que eu também preciso ser crucificado com Cristo. Não que você vai lá para a cruz, morrer lá, não é isso não, né? Mas no âmbito espiritual, você também precisa morrer. É importante que você entenda que após a morte houve ressurreição. E ressurreição também nos leva à vida.
a vida nesta terra e uma vida com Deus. Famílias marcadas pela cruz. Como você tem se identificado na cruz de Cristo, você, meu irmão e minha irmã? Olhe para Jesus, perceba que há vida, e quem tem vida, vive melhor, vive feliz com Jesus.